Oi, meu nome é Isabela, tenho 25 anos e eu vou falar sobre o meu relato de parto. Meu parto que durou mais de 40 horas. Só isso. Mas primeiro eu vou amarrar meu cabelo aqui porque tá muito quente aqui, gente. Eu queria ligar meu ventilador, mas vai ficar fazendo barulho, então não vai ficar legal. Minha bebê tá chorando. Ô, meu pai. Vou esperar um pouquinho, porque ela fica miando e às vezes não é nada. Mas eu vou lá ver. Viu? Não era nada. As minhas dores começou 4h30 da manhã. Acordei com uma dor absurda no meu quadril. E pra mim aquilo ali já era, tipo, o início do trabalho de parto. Porque as meninas falavam que quando eu fosse parir, eu ia saber a dor. Porque eu nunca ia sentir uma dor igual. Então aquela dor que eu tava sentindo, eu nunca senti. Então pra mim já era dor do parto. Então eu já fui cronometrando. 10 em 10 minutos eu tava sentindo aquela dor absurda. Como se estivesse abrindo os meus ossos. Meio-dia eu tentei almoçar. Consegui, mas bem pouquinho. E de tarde só piorando, não conseguia sentar, ficava em pé, mas piorava também. Não tinha mais posição pra ficar. E foi piorando. 4 horas da tarde, eu falei pro Júlio, não consigo mais, bora pra lá, pra maternidade, pra ver o que tá acontecendo, se é normal. Porque eu nunca tive um parto, nunca pari, então tudo era novo. Então eu queria saber se tava certo e se minha bebê tava bem. Então eu fui, fizeram o toque em mim. E o médico falou que não ia nascer e que minha dor era só dor como é que fala? De treinamento, era contração de treinamento. Então eu fui pra casa, 5h30 cheguei em casa e a minha dor continuou. E eu agoniada já, pensei, meu Deus do céu, se é dor de treinamento, imagina do parto, como é que eu vou trabalhar essa semana? Se a bebê tá bem aqui, eu não tenho nem dilatação, isso é só treinamento. E piorando. Quando foi, acredito que mais 8 horas da noite, eu voltei lá. Ainda bem que tinham trocado de plantão, aí eu fui atendida por outro médico. Voltei, fizeram de novo o teste do... Teste não, né? O toque de novo lá. Aí falaram que eu tava com 1 centímetro de dilatação. Passei o dia inteiro pra ter 1 centímetro de dilatação. O trem difícil de dilatar. E eles fizeram um exame lá pra ver se a minha bebê tava bem. Colocaram os negócios na minha barriga lá pra ver se ela tava bem. E ela tava bem, porque eu tava com muita dor. E ele falou que era normal aquela dor. E que a minha bebê não ia nascer naquela noite do sábado. E eu poderia ir pra casa, relaxar, fazer um lanche e dormir. Aí eu falei que eu não conseguia dormir com aquela dor absurda no meu quadril. Então ele me deu um remedinho pra relaxar. E eu cochilei a noite, passei a noite toda com dor, sem pausa. Nos 10 em 10 minutos eu tava com aquela dor. Acordei no domingo, né? Depois de uns cochilos. Acordei e meu domingo foi a mesma coisa. Só que pior que o sábado. Dor nas minhas costas, piorando. Almocei. Só que depois do almoço, corri pro banheiro, vomitei tudo que eu almocei. Então minha barriga tava vazia depois do almoço. Quando foi 3 horas da tarde, uma dor absurda no meu quadril. Absurda pra minha realidade naquele momento, porque eu ainda não tinha sofrido a dor do parto. Então naquele momento aquela dor era absurda, era o máximo que eu tinha sentido. Então, 3 horas da tarde com aquela dor absurda, né? Que era as contrações. Fui pra maternidade, fizeram um toque de novo e finalmente eu tava com 5 de dilatação. Eu tava com 5 de dilatação, era 5 horas da tarde, fizeram o toque, eu tava com 5. Aí o médico já me colocou pra uma salinha lá, pra eu ficar assim, né, em observação. Se aumentasse a dilatação e tal, eu já ia pra sala de parto. Ok. Quando foi 7 horas da noite, uma abençoada de uma estagiária médica entrou na sala, fez o toque de novo. Acho que fizeram o toque em mim 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Fizeram toque em mim. 7 horas entra a estagiária, faz o toque em mim de novo. A estagiária, ela tava acompanhada de um médico. Ela tava sozinha. Ela fez o toque, falou que eu tava com 9 de dilatação. 9 centímetros de dilatação. Aí eu pensei, nossa, essa é a dor máxima que eu tô sentindo. Essa é a dor do parto, porque eu já tô com 9 de dilatação, só falta a bebê nascer, fazer força e sair.
Aí tá, eu tava assim de boa, tava gravando vídeo, respondendo mensagem, tirando foto, sorrindo. Aí a médica chamou uma enfermeira e me levou pra sala de parto. Aí fui andando, parei pra beber uma água, pleníssima, e cheguei lá na sala de parto. A obstetra olhou pra mim, tá muito calma pra tá completa. Aí eu olhei assim, olhei pro Júlio César, balancei a cabeça. Aí eu até comentei com o Júlio, porque ela não sabe a dor que eu tô sentindo. Ah, tá. Nossa senhora. Eu olho pra trás e vejo quanta inocência que eu. Quão inocente que eu tava, porque eu não sabia a dor máxima de um parto. Mas enfim, quando foi 11 horas da noite, o meu médico voltou, que me atendeu, que fez o primeiro toque, né, pra ver quanto centímetro eu tava. Voltou 11 horas da noite, fez o toque de novo e viu que eu tava com 6 de dilatação. 5 horas da tarde eu tava com 5. 11 horas da noite eu tava com 6. Aumentou 1 centímetro. Uma dor absurda pra aumentar 1 centímetro. Então ele já tava vendo ali que eu não ia dilatar completa, né? Então ele aplicou a citocina. Pediram pra aplicar a citocina na minha veia. Menino, depois daí foi só a ladeira abaixo. Aplicou acho que 11h30, eles estavam colocando em mim. Meia-noite começou. Meu Deus do céu, uma dor absurda. Absurda. Não conseguia mais deitar. Deitar piorava. Em pé piorava. Sentada piorava. Naquela maldita bola de ar, aquela, sei lá que já achei o nome daquela bola, piorava. Tudo piorava. Chegou chegou um ponto que eu levantei, olhei pra cara do Júlio César. Meu, eu quero fazer cocô. Não aguento. Só que eu tava com soro e o soro tava ligado na tomada, não sei porquê. Era um negócio, uma maquininha lá. Ele não sabia como mexer. Aí eu falei, mas eu não consigo segurar. Aí eu chamei a obstetra, só que ela tava fazendo um parto. Aí eu falei, ai, meu, desculpa. Aí chegou uma mulher, falou, não, não tem problema não, isso é normal. Então ela colocou um paninho lá e aconteceu. E depois, não aguentava, cada contração eu tava fazendo xixi. Horrível, humilhante. Não tem como ficar pior, né? Mas fica pior assim. Aí, cada contração era um xixi saindo. E aí, a médica já tava terminando o parto dela, ela veio lá me ver. Aí, ela viu que eu tava agoniada de verdade, muito mesmo. Já tava assim, com acho que 8 de dilatação. Aí, ela me aconselhou ir pro banheiro, tomar um banho quente. E lá no banheiro, meu Deus do céu, piorou mais ainda. Parece que a água quente relaxa teu corpo e faz amolecer os teus ossos e abre mais rápido. Sei lá o que acontece. Mas eu sei que eu entrei lá, aí começou, aí eu não aguentei. Aí eu gritei. Nossa, é uma dor absurda no tour da gente. Nossa, parece que tá abrindo, tá rasgando. Aí eu não aguento. Aguentei. Aí, gritava muito. Acho que vinha em, sei lá, em 5 segundos. Não lembro, não contei, mas era muito, muito forte a dor. Até que veio uma contração. Aí lembrando, cada contração era uma humilhação. Era uma evacuação horrível. Porque falou que a contração de citocina é pior do que uma contração normal, né? Então eu sinto muito orgulho por mim aguentar essa contração com essa citocina. Sério, eu me sinto orgulhosa de mim mesma por ter aguentado. E veio uma contração e a minha bolsa estourou, foi plof! Aí caiu um monte de líquido. Aí ela falou, essa é a hora da gente ir pra sala de novo. Aí eu voltei, esperei dar uma pausa na contração, voltei andando, respirando, parei no meio pra ter uma contração, gritando. E era uma hora já, uma hora da manhã. Voltei, deitei, abri as pernas, gritei e meu corpo fez a força. Parece que a gente não faz força, parece que é o seu corpo mesmo que faz força natural, eu não entendo isso. Só sei que a cada contração o seu corpo pede pra você fazer força e você faz força sem mesmo perceber. E quando para, a gente respira, sabe? Tem que ter calma e saber que aquilo ali vai passar. Então, cada momento da contração eu forçava, e acredito eu que foi umas 5 vezes que eu fiz força, e a bebê nasceu. Saindo. É mágico, é mágico. É muito dolorido, horrível. A dor é uma dor absurda que te traumatiza. Tanto que depois dela nascer, ela já tava no meu colo, a minha mãe tava do meu lado. Eu tentei dormir, não consegui, porque
meus olhos fechavam, parecia que eu ia sentir a dor de novo. É muito estranho. É uma dor traumatizante, como eu falo. Pra mim foi, né? Porque, não sei, eu sou muito fraca em relação a sentir dor. Eu valorizo muito meu bem-estar, então sentir dor pra mim... Então eu fiquei sem dormir. No outro dia também eu não consegui dormir por conta da bebê, porque ela não conseguia pegar o peito. E por conta da minha dor, que eu tentava dormir, não conseguia por conta de medo de eu sentir dor de novo. Então foi isso. A minha bebê nasceu 1h30 da manhã, pesando 2 kg, 750, 48 centímetros e dia 24 de março. Eu pensei que eu nunca ia decorar essas datas, esses números, sabe? Até eu ficava com medo. Nossa, eu não decoro nem a data do meu casamento. Imagina, será que eu vou lembrar da data de nascimento da minha bebê? Mas enfim, tudo muda quando você se torna mãe, né? Muda tudo, 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 tudo. Em relação a sua rotina, o seu corpo, os seus pensamentos. É tudo, tudo muda. Não é exagero quando as pessoas falam que a vida muda, seus pensamentos mudam, seus objetivos mudam. E é isso. Esse foi o meu relato de parto, que durou mais de 40 horas. Horrível, traumatizante. E vai ser só um. Basta um. Aí pula pra mim 2 anos depois, tendo outro filho. Aí mentira, não. Esse foi meu relato de parto. Espero que vocês tenham gostado. E essa foi a minha experiência. Cada um tem a sua experiência, né? Tem gente que não grita, tem gente que grita. Eu, particularmente, não aguentei e eu gritei. E é isso, cada um tem a sua experiência. Tchau, gente. Beijo.